Boa noite, Elite Oculta. Hoje, aos 48 anos de idade, já não sou mais aquele garoto traumatizado pela morte da minha mãe. Bem, a estrada foi longa de lá pra cá, e após ter feito faculdade, há 18 anos atrás, eu fui procurado por uma organização internacional para uma oportunidade de emprego. Surpreso e feliz, eu não imaginava que seria selecionado para algo tão inesperadamente, pois eu nem tinha concorrido a cargo nenhum. A reitoria da faculdade me disse que a instituição foi procurada por essa organização e o meu nome havia sido premiado em virtude do meu currículo e também devido ao fato de falar muito bem outros idiomas. E durante a entrevista, eu fiquei surpreso por saberem coisas íntimas, como o fato de eu ter sido curado de um câncer através de uma substância até então desconhecida pela ciência. E também sabiam do fato de eu ter perdido a minha mãe muito cedo e da minha terrível experiência no Paraná, na cidade de Francisco Beltrão. Mas antes que eu pudesse ter qualquer reação, a pessoa que estava me entrevistando pediu calma e me disse: "Fernando, o que estou te oferecendo é muito mais do que uma proposta de emprego. Antes de mais nada, preciso que você mantenha a sua mente aberta para saber se isso é mesmo o que você quer. Você tem o perfil para o trabalho, mas precisa saber onde está entrando. A substância que entrou em seu sangue e te curou do câncer também permite que você tenha características bem especiais que podem ser úteis para nós. Por exemplo, já se perguntou quantas vezes esteve doente em sua vida após a sua experiência com os Loup-Garou no Paraná?" Fiquei assustado, pensando como ele poderia saber disso tudo. Mas o homem continuou: "Sabemos que nunca adoeceu após isso. E sabemos também que se tornou um grande atleta em artes marciais e competições de força. Sabemos que quase nunca se machuca. E quando isso ocorre, se cura quase instantaneamente. Nós não nos interessamos pelo seu título de engenheiro. Mas talvez o fato de falar mais de um idioma ajude no seu trabalho. Mas os seus talentos pessoais que queremos. E se você aceitar o trabalho que temos para você, lhe pagaremos muito bem." Bem, na época eu estava em Paris. E eu me encontrava na sala de reuniões com o comandante internacional da Descob. O homem havia reunido a minha equipe para aquele que talvez fosse o maior trabalho de minha vida. E após 18 anos, eu era um dos agentes mais qualificados da Descob. Havia me tornado um agente para assuntos internacionais por causa das minhas habilidades. Então, o comandante da operação começou a reunião com um ar sério. "Fernando, o que tenho a dizer vai te afetar diretamente. Se você acha que por algum motivo não pode participar dessa missão, me avise que eu vou entender." "Comandante, após todos esses anos, o senhor sabe que não há o que possa me intimidar. Nada pode me afetar ao ponto de eu recusar uma missão", respondi a ele. O homem olhou demoradamente em meus olhos e prosseguiu: "Pois bem, achamos um grupo de Loup-Garou agindo nas catacumbas de Paris. Tudo indica que são da mesma raça que atuou no Paraná há quase 20 anos atrás." Foi aí que eu entendi o motivo pelo qual o comandante me fez o alerta. Eles chamam pessoas para uma festa em lugares aleatórios, lugares com acesso às catacumbas, e em determinado momento se transformam em feras e deixam as pessoas fugirem para salvar suas vidas nos corredores das catacumbas subterrâneas.
O contato que passou o serviço não resistiu aos ferimentos. Ele conseguiu escapar, mas tentamos salvá-lo inutilmente. Ele morreu, mas antes passou tudo o que havia descoberto. Fernando, temos a informação da próxima festa e precisamos de você para se infiltrar e agir. Olhei para o meu superior e, com um nó na garganta, aceitei a missão. Bem, foi impossível não me lembrar de Cíntia. Sim, a minha adorada Cíntia. Será que ela estava viva? E será que participava dessas caçadas como há 18 anos atrás? Bem, isso eu iria descobrir. O comandante me entregou o contato de um bibliotecário em Paris. E ele estava distribuindo os convites. Eu iria me disfarçar de turista, pegar o convite e participar da festa para desmantelar a organização. Fui até a biblioteca ao cair da tarde como um turista brasileiro. Peguei o convite contendo o endereço do local, que ficava em uma antiga edificação próximo ao Teatro de Paris. Eu verifiquei no sistema e era uma edificação em ruínas com acesso às catacumbas. A Descobe possuía um mapa de toda Paris, e nem mesmo as autoridades da cidade possuíam essa planta, pois a mesma era exclusiva da organização. Bem, a festa estava marcada para as 23 horas do próximo sábado, que seria no dia seguinte. Ao final do expediente, eu segui o jovem bibliotecário que saiu em direção a um dos bairros da cidade. Pude segui-lo a uma distância sem que fosse percebido. Eu sempre fui bom em perseguições e também em rastrear pessoas, pois o meu olfato era treinado e apurado, e a minha audição me fazia ouvir 30 vezes mais do que a de um ser humano normal. A minha visão noturna me dava certas vantagens. Sim, essas eram apenas algumas de minhas habilidades que eu adquiri pela mordida da Cíntia há 18 anos atrás. Bem, o bibliotecário entrou em um sobrado onde entregou os convites a alguns homens. Deduzi que eram os organizadores da festa. Eu estava em um beco a 50 metros do local, mas pude ouvir a conversa. Os organizadores eram todos lobisomens, e eu podia sentir isso. Mas felizmente, eles não podiam me sentir por um motivo que explicarei logo mais. Repentinamente, o meu ritmo cardíaco aumentou, e eu sentia um pulsar em minha cabeça. E era algo muito intenso. Sim, era ela, a Cíntia. Eu sentia a presença dela no lugar. Após tantos anos, eu havia descoberto o paradeiro de Cíntia e sua família de lobisomens. O comandante estava certo. Eram os mesmos que eu conheci no Brasil. Bem, justo eu que havia desenvolvido um autocontrole absolutamente grande por causa do meu treinamento na Descobe. Todos eles não haviam envelhecido um só dia. Pude notar quando todos saíram da casa juntamente com o rapaz da biblioteca. Eu deveria ter retornado para a Descobe. Porém, decidi entrar e vasculhar o local. Era um sobrado aparentemente normal, sem rastros significativos a não ser da cela do porão. Sim, a mesma cela em que Cíntia se trancava para não participar das matanças. Voltei para a base, fiz o meu relatório e me preparei para o dia seguinte. Sábado, 23 horas, eu entrava no prédio como um turista. Me disfarcei ao máximo, usando roupas largas e óculos com lentes grossas para passar a impressão de vulnerabilidade.
O prédio todo era feito de pedra e possuía uma luz amarela de tochas que passava um ar sombrio. Mas a música era muito boa. Jovens se divertindo e a maioria eram criminosos. Sim, essa alcateia caçava criminosos como eu já sabia. Tínhamos na Descob uma relação com quase todos os nomes da festa. A minha equipe fez um trabalho interno formidável usando tecnologia de ponta. E nós na Descob chamamos de alcateia porque é a forma correta de se referir a um grupo de lobos. Conheci lobisomens ao longo desses anos que se ofendiam quando falavam matilha, que significa coletivo de cães. Sim, eles não gostam de serem chamados de cães, até mesmo porque são os canes que se denominam como matilha. Bem, próximo à meia-noite, uma grande porta se abre e todas as outras foram fechadas. As pessoas que já estavam bêbadas nem notaram, mas eu pude perceber. Eles cortaram a música e a família da Cindy apareceu. Porém, ela não estava lá. E ali havia os primos, a tia, o pai e a mãe. E foi então que o pai, o alfa da alcateia, logo anunciou: "Boa noite a todos. Chegamos ao ponto máximo de nossa comemoração. Essa porta dá acesso às catacumbas de Paris. Se vocês conseguirem chegar ao ponto de saída vivos, eu dou-lhe a minha palavra de que estarão salvos e nunca mais os procuraremos. Porém, iremos caçá-lo e estripá-los antes disso." As pessoas começaram a rir e protestar. Afinal, quem era aquele maluco? E ninguém estava acreditando na palavra dele. Alguns tentavam sair, mas perceberam que as portas haviam sido trancadas. E foi então que o espetáculo começou. Sim, um espetáculo que eu conhecia bem. Aquela energia em torno do corpo. E em prazo de alguns segundos, todos haviam se transmutado em feras enormes e fortes. Feras gigantescas. Daí o pânico foi geral. Eu já estava na entrada das catacumbas fingindo fugir daqueles seres gigantescos. E através do meu microfone, eu entrei em contato com a base móvel que estava em uma viatura da Descob, bem próxima do local. Atenção, eles já iniciaram a metamorfose. Eu estou nas catacumbas e fiquem alerta caso eu precise. Câmbio desligo. Entendido, White. Estamos aguardando. Infelizmente não há como salvar os civis. Repito, eu vou agir contra a alcateia. Mas a maioria dos humanos aqui vão todos morrer. Câmbio. Dito isso, eu ouço os gritos. E podia ver as pessoas correndo pelos corredores. E muitas já estavam sendo estraçalhadas. Uma cabeça passou rolando bem próximo aos meus pés. Eu entrei por um corredor estreito e saí na ala leste das catacumbas. Sim, eu havia memorizado as plantas, para assim eu poder agir. Caminhei lentamente pelo corredor da ala leste. E sei que não é bonito dizer isso, mas o objetivo da missão era dar cabo dos Lopes Garous e não salvar os bandidos que estavam na festa. Meu instinto me dizia que todos já estavam mortos, pois não chegaram nem na metade do caminho. Bem, eram poucos, quase que uma festa particular, e somente 25 pessoas estavam presentes no local. E somente eu estava vivo até aquele momento. E tudo estava em profundo silêncio, um silêncio assustador. E foi quando eu ouvi um rosnado assustador. E nunca vou me esquecer daquele som, pois não há como explicar em palavras. Bem,
aquela besta apareceu. Olhos vermelhos chamejantes que se acenderam no final do corredor. Senti a presença de outro lobisomem bem atrás de mim. Eu estava onde queria, pois havia um corredor na minha lateral por onde eu fugiria. Então, as duas criaturas vieram em minha direção em uma velocidade espantosa, correndo de 4 patas. Eu mergulhei no corredor escuro que estava à minha direita. Enquanto eu corria, eu me livrei das roupas que estavam dificultando a minha locomoção. E no meio do corredor, eu parei e olhei para as duas criaturas que se aproximavam de mim. Sim, eram os primos de Cynthia, e eu podia senti-los. As feras pararam e eu pude perceber que estavam estranhando. Bem, era como se elas pensassem: como esse humano parou de fugir? E como esse humano não está sentindo medo? Pois mesmo como feras, eles eram conscientes e inteligentes. Eu sei que estavam se perguntando isso. E até que, para surpresa deles, eu me ajoelhei. Da mesma forma que fiz no nosso primeiro encontro. E então eu me transformei. Sim, me transformei e eles chegaram a dar 2 passos para trás. Pois eu conhecia muito bem aquela sensação de metamorfose. Uma sensação de poder como um pulsar, como se o meu coração batesse no meu corpo inteiro. Em instantes, a minha cabeça estava tocando no teto do corredor. A minha altura é quase superior a 3 metros quando me transformo. Eu era um pouco maior que eles, com a pelagem um pouco mais clara. Bem, preciso explicar aqui o motivo de eu ter me transformado em um lobisomem cinza. Como dito no relato anterior, a enzima em meu sangue, proveniente da mordida de Cynthia, não poderia me transformar, pois aquela raça de lobisomens existia por um fator genético, pois o próprio pai de Cynthia havia dito isso. Contudo, quando fui recrutado para o Descob, eles analisaram o meu sangue e o meu DNA e criaram uma substância sintética que servia de gatilho para aquela enzima, fazendo com que aquela substância sintética se integrasse ao meu DNA, e foi isso que tornou possível a minha transformação. Vale ressaltar que lobisomens cinzas, brancos ou albinos não podem ser percebidos por outros lobisomens através do cheiro, e por isso eu tinha uma vantagem. A outra vantagem é que eu havia me tornado uma raça ainda mais forte, e além de ter sido bem treinado pela Descob. Sim, a Descob também possui criaturas sobrenaturais que trabalham a seu favor, assim como eu. Bem, e muitos acham que a Descob é apenas um departamento especial de soldados e tecnologias, pois não. Quem acha isso está enganado, pois há muito mais coisas na Descob que vocês não imaginam. Bem, após a minha transformação, eu parti para cima dos lobisomens e corri pelo corredor em direção a eles. Quando me aproximei, percebi que estavam muito surpresos, e eu me aproveitei disso. Continuei correndo no teto do corredor, e com a minha velocidade e as minhas garras, eu passei a correr no teto sobre eles. E ao passar por eles, eu decepei as suas cabeças sem que pudessem ter uma reação. Os 2 corpos caíram no chão pesadamente decapitados. Uivei, e o som do meu uivo percorreu os corredores, atraindo a atenção dos outros 3 que restavam. Eu conhecia muito bem aqueles corredores, pois já havia estudado toda a estrutura. Eles, que até então eram caçadores,
passaram a ser a caça. Se separaram e eu surpreendi as duas fêmeas. Quebrei o pescoço daquela que seria a mãe de Cíntia e devorei o seu coração. A tia de Cíntia não teve chances. Ela nem viu eu me aproximar. Então eu saí das sombras antes que ela pudesse ter reação. E então eu arranquei a sua cabeça, como fiz com os dois primos de Cíntia. Foi então que eu me deparei com o Alfa. Estávamos em uma estação abandonada do metrô, que ficava depois dos corredores, próximo à saída das catacumbas. O olhar daquela fera era de ódio e tristeza. Ele uivou, como se fosse um choro mais do que qualquer outra coisa. Ele, sem dúvidas, era o mais forte. Também percebi que ele, ao me ver, mesmo na forma de fera, me reconheceu, pois era um instinto lupino, o puro instinto. O seu ódio aumentou e ele partiu para cima de mim. Duelamos por um tempo indeterminado. Eu o subestimei durante a nossa luta. E daí ele demonstrou ser mais forte do que eu. Então eu fiquei surpreendido. Senti a minha vida se esvaindo junto com o meu sangue. Sentia o meu peito empapado pelos coágulos de sangue que se formavam. E mesmo podendo me curar rapidamente, não era o suficiente. E foi quando ele desferiu um golpe no meu pescoço. Eu me esquivei, mas não pude evitar o enorme ferimento na minha garganta. O seu golpe era para ter arrancado a minha cabeça, e ele quase conseguiu. Senti o sangue quente saindo do meu corpo em jatos. Caí no chão sem poder reagir. Tantos anos, tanto trabalho, e no fim eu terminaria subjugado pelo Alfa da Alcateia. Ele, como se estivesse sorrindo, veio em minha direção. Porém, bem lentamente, saboreando o momento da minha derrota. Bem, eu morreria sim, mas como na primeira vez, com dignidade. Mas o que eu não imaginava é que, como na primeira vez, eu também seria salvo. Uma sombra com uma velocidade espantosa passou por nós, rasgando a garganta do lobisomem Alfa. Sim, como da primeira vez, era Cíntia. A cabeça do Alfa caiu para um lado e o enorme corpo para o outro. Cíntia se ajoelhou ao meu lado, ainda na forma de loba, e me aparou. E após alguns minutos, eu estava quase morto, mas consegui me recuperar do ferimento. Ela aguardou a minha recuperação e então voltamos juntos à forma humana. Cíntia, eu lamento. Eu sei que era sua família. Eu disse a ela. Não lamente. Eles eram monstros. Eu nunca concordei com isso. Ela me respondeu. Eu nunca te esqueci nesses anos todos. Me perdoe, por favor. Não há o que te perdoar. Pois quem ama não precisa de perdão. E apesar de tudo, eu nunca deixei de te amar. Mas como você soube que eu estava aqui? Eu disse. Bem, eu sei que se tornou um lobisomem branco, e por isso não pode ser rastreado por outros lobisomens. Mas eu sou diferente. Foi através dessa enzima que você se transformou. E isso quer dizer que possuímos uma conexão mais profunda e muito íntima. Eu e Cíntia nos beijamos demoradamente. E também fizemos amor, mesmo em meio àquele cenário de horror. Pois lobisomens possuem apetite sexual apurado. E a Cíntia era minha, e eu pertencia a ela. Chamei a equipe de apoio, através do sofisticado implante subcutâneo. Sim, todos os agentes da Descob
possui um implante localizado que fica sob a pele. E então fomos resgatados. No dia seguinte, estávamos eu e Cynthia na enorme sala da Descobre para uma última reunião sobre o caso. O comandante entrou na sala e disse: "Parabéns, Fernando. Finalmente conseguimos, com a sua preciosa ajuda, dar cabo do Slope Garou. Cynthia, eu lamento por sua família. Sei que você entende, mas gostaria de deixar os meus sentimentos por sua perda. E seja bem-vinda a Descobre. Será uma honra poder treinar mais um agente com as suas qualidades. Aliás, o seu treinamento ficará a cargo do Fernando." A Cynthia respondeu: A honra é toda minha, comandante." Finalmente, eu pude encontrar a minha Cynthia. E nunca imaginei que poderíamos trabalhar juntos. Nos casamos e hoje somos agentes. Enfim, após tanta desgraça, eu pude encontrar a minha felicidade ao lado de Cynthia. Ou será que não? Boa noite. Este relato não é de lobisomem, como vocês já estão acostumados, mas é uma história real, que deixará muitos de vocês aterrorizados. Este fato se passou com a minha tia, mas acreditem, ela não era a vítima da história. Algo de muito ruim sempre acompanhou essa tia minha. Desde criança, acontecia coisas sem explicações no ambiente em que ela estava. Quando ela era criança, os meus avós presenciaram diversas vezes uma silhueta de uma bruxa entrando no quarto da minha tia. Em seguida, eles ouviam uma risada de bruxa, e quando corriam até lá para ver, não havia mais ninguém no quarto. Com 7 anos de idade, ela dizia ter uma amiga imaginária que se chamava Abigail. Os meus avós sempre acharam que talvez fosse coisa de criança. Até que certo dia, a minha avó fazendo almoço, ouvia as crianças discutindo na sala. A minha tia era a filha mais nova, e eram um total de 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres, todos com idades próximas. Até que seus irmãos zombavam dela, dizendo que essa Abigail nunca existiu. E a minha tia se enfurecia, dizendo que a sua amiga era real. E detalhes, quando ela se enfurecia, ela fechava a cara e fazia um bico com os lábios, mudando completamente a sua personalidade. Os meus tios pediram para ela provar que a Abigail era real. A minha tia virou para o lado e disse: "Mostra para eles, Abigail. Mostra para eles que você é real." Neste exato momento, a minha avó foi até a sala para saber que discussão era aquela. Ela e todos os meus tios viram a cruz que ficava na parede da sala, ficando de cabeça para baixo. E a Bíblia, que ficava em cima da mesa, foi arremessada pela janela. Meus tios saíram correndo de medo, e a minha avó começou a orar e repreender aquilo. Eles moravam em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Certa tarde, era a época de quaresma, e essa minha tia
dizia estar vendo passar na rua um homem com um sino na cabeça. Esses sinos gigantes de igreja. Porém, somente ela via. Certa noite, ela dormiu no sofá na sala. E quando foi de madrugada, o meu avô foi apanhá-la para colocar no quarto. E assim que ele olhou em direção a ela, o meu avô ficou petrificado de medo. Dizia ele que de trás do sofá saíam bonecos de pano, como se fossem fantoches de meia, em um teatro. E os bonequinhos ficavam brincando entre si. O meu avô voltou para o quarto e deixou a minha tia dormindo ali mesmo. Desde criança, tudo que ela amaldiçoava não demorava muito para ter um final triste. Certa vez, ela foi para a casa de sua madrinha, brincar com a filha dela, que era uma criança quase da mesma idade que a minha tia. E este pessoal eram pessoas bem de vida financeiramente. A minha avó estava conversando com a madrinha da minha tia na sala da casa, enquanto na área de lazer, a minha tia e a sua amiga brincavam. Não demorou muito para as duas brigarem e saírem no tapa. As mães correram para separar as duas. A minha tia alegava que a amiga não queria deixá-la brincar com as suas bonecas. A minha avó se desculpou pelo comportamento da filha e disse que iria embora resolver isso em casa. Mas antes de sair, a minha tia virou para a menina e disse: "Tomara que morra com seus brinquedos." 2 dias depois, a menina, brincando com as suas bonecas, escorregou e caiu na piscina, morrendo afogada. No Natal, ela queria uma bicicleta de presente, mas o meu avô deu uma boneca para ela. Quando ela abriu o presente e viu que era uma boneca, ela arremessou a boneca longe e disse que não queria aquilo, e sim uma bicicleta. Todos que presenciaram aquela cena ficaram boquiabertos, pois a minha tia arremessou a boneca pela janela da sala com tanta força que a boneca passou por cima de 4 casas paralelas com a casa dos meus avós e foi cair no meio da rua, no final do quarteirão. Ela havia arremessado a boneca a mais ou menos 150 metros. Tal feito era impossível para um adulto. Agora imagine para uma criança. Naquela mesma semana, ela viu alguns meninos na rua brincando com uma bicicleta que haviam ganhado de Natal. Ela pediu para os meninos para dar uma voltinha na bicicleta e eles não deixaram. Ela virou e disse: "Tomara que morram." Alguns minutos depois dela dizer isso, os 2 garotos na bicicleta atravessaram a rua sem olhar para os lados e foram atingidos em cheio por um carro, morrendo na hora. A minha avó, muito chocada, perguntou por que ela disse aquilo, e ela apenas respondeu: "Eles mereceram, não me deixaram brincar com eles." Uma vez, em sua adolescência, o meu avô discutia com ela pelo fato dela querer ir para a balada e o meu avô não deixar. Foi aí que ela mudou a expressão facial, ficando com uma cara enfurecida para o meu avô, que logo acertou um tapa na cara dela, para que ela aprendesse a ter respeito. Nessa hora, ela cuspiu no chão, perto do pé do meu avô, e o cuspe era de fogo, e assim que atingiu o chão, começou a sair fumaça. Quando ela ficou adulta, começou a frequentar
diversas igrejas evangélicas. E não demorava muito para ela amaldiçoar o pastor e colocar todo mundo contra todo mundo na igreja. Resumindo, era só ela fazer parte de uma igreja que a igreja se acabava em poucos meses. Por incrível que pareça, o único lugar que ela não conseguiu colocar um contra os outros foi na Igreja das Testemunhas de Jeová. Mas não conseguindo concretizar os seus planos diabólicos, ela abandonou a Igreja das Testemunhas de Jeová e começou a estudar ocultismo. O seu irmão mais velho era um alcoólatra e viciado em drogas. E essa minha tia era quem cuidava dele. E então ele passou a frequentar uma igreja pentecostal e se curou dos vícios. Logo depois, arrumou um emprego e saiu da casa dela e foi morar sozinho. A vida dele só progredia com o passar do tempo. Ele virou baterista profissional na igreja e passou a dar aulas de bateria. Inclusive, até fabricava baterias. Virou ministro da igreja e era um testemunho vivo de alguém que conseguiu uma grande mudança na vida. Certo dia, ele levou a minha tia para a igreja e ela, para o envergonhá-lo, disse: "Pois é, fulano, como você mudou. Lembra quando você era alcoólatra e usava drogas?" O meu tio, muito constrangido, disse que nunca bebeu e nunca usou drogas. Neste exato momento, ela mudou a feição e foi embora enfurecida. Assim que chegou em casa, disse às suas filhas que o seu irmão pagaria caro por ter dito aquilo, que ele voltaria para o fundo do poço novamente, viraria um bêbado drogado, pois assim ele se lembraria da vida que tinha. Não demorou muito tempo para ele sair da igreja e retornar aos seus vícios com bebidas e drogas. Virou até morador de rua, mas acabou sendo resgatado pela sua irmã mais velha, que é um bandista. Ela cuidou dele com a medicina espiritual e conseguiu livrá-lo de todos os vícios que ele tinha em sua vida. O marido dessa minha tia a abandonou, fugindo com um amante. Ela amaldiçoou ambos e não demorou muito tempo para o seu marido definhar no leito de um hospital, tendo que fazer diversas cirurgias de coração. E a amante sofreu um acidente e queimou boa parte do rosto. E devido a isso, foi abandonada pelo ex-marido da minha tia. Certa vez, ela foi até a casa de uma amiga e já chegou entrando. O cachorro dessa mulher era um vira-lata que protegia a casa. Então, o cachorro avançou nela e a mordeu. Mas na mesma hora que o cachorro a mordeu, ele começou a passar mal e a vomitar, e quase morreu. Só não chegou a morrer porque essa amiga da minha tia mexia com magia. Ela deu uns banhos de água medicinal no cachorro e fez algumas orações. E o cachorro, por incrível que pareça, logo se recuperou. Ano passado, ela foi morar na casa de um sobrinho. Ele era bem de vida, mas depois que ela pisou o pé na casa dele, a vida dele foi de mal a pior. Tudo começou a dar errado. A sua condição financeira só piorava e a sua casa se tornou assombrada. Constantemente, ele via vultos por todos os lados e passou a adoecer. Mas logo que percebeu que o problema estava em sua tia, ele se mudou de casa e não deu o endereço para ela e simplesmente desapareceu.
Agora, aos poucos, ele está conseguindo retomar sua vida. Bem, atualmente, ela mora com uma de suas filhas. Isso é apenas algumas das coisas que eu tenho conhecimento. No fundo, acredito que ela é uma pessoa boa e que apenas esteve contaminada por espíritos imundos que controlam a sua vida. Eu rezo para que um dia ela possa se libertar e se tornar alguém melhor. Boa noite. O meu relato aconteceu no ano de 2017, através de uma viagem que eu fiz para a Itália neste ano, na cidade de Milão. O meu nome é Christian e atualmente estou com 23 anos, e na época eu tinha 20. Eu estava muito animado por poder conhecer a Itália pela primeira vez nesta época. Eu já tinha ido para outros países pelo mundo. Eu falo inglês, espanhol e italiano. Mas neste ano eu queria aprimorar o idioma e conhecer o país, além da cultura e tudo mais. Comecei a procurar lugares para ficar e encontrei uma mulher italiana de 35 anos chamada Milena. Encontrei ela nas redes sociais e ela era dona de algumas casas em que o pessoal alugava por lá. Entrei em contato e ela cobrou 2.000 euros para poder alugar a casa durante um mês. Bem, eu tinha 1 ano e meio do meu emprego de produtor cinematográfico. Eu fiz um ator americano, do qual sou muito fã, ganhar o seu primeiro e único Oscar, em 2016, através da produção de um filme. Bem, são bastidores de pressão e exigência, mas vale a pena. Enfim, eu estava de férias e resolvi curtir viajando e aprender outro idioma. A italiana me mandou a sua localização e eu peguei um voo. Chegando na casa, eu fui muito bem recebido pela Milena. Paguei antecipado e ela me mostrou como era a casa. Bem, a casa era grande com piscina, suítes e o quintal era gramado. Uma casa muito bonita. E passaram-se 2 semanas e estava tudo indo bem. Eu estava fazendo aula de italiano e estava tudo tranquilo. E depois desse tempo, a Milena me chamou para ir na sua casa, que era do lado da minha casa temporária que eu havia alugado. Bem, eu fui. E chegando lá, começamos a conversar e beber. A Milena era uma mulher muito sexy, morena, tatuada, com cabelos grandes, uma voz suave. E bem, nesta noite transamos loucamente. No dia seguinte, era um sábado, e eu estava livre praticamente. E durante a tarde, ouvi uma espécie de barulho de porco. Estranhei e falei com a Milena. Ela respondeu dizendo que era uma amiga dela, a Juliana. Bem, achei aquilo muito estranho e até dei uma risada. E depois de uns 3 minutos, eu ouvi alguém batendo no portão. A Milena foi e falou: "Bem, eu não disse que era a Juliana?" Ela foi atender e era uma mulher loira, muito bonita também.
Me cumprimentou e começou a conversar. Ela falava coisas que eu não entendia sobre convênios e tudo mais. Então me retirei e fui tomar um banho. E quando saí, a Juliana já havia ido embora. Perguntei a Milena se ela tinha porco de estimação ou algo do tipo. Ela não me respondeu e apenas sorriu. Achei estranho, mas enfim, deixei pra lá e voltei para minha casa alugada. Passaram-se mais 2 semanas e tinha acabado de terminar as aulas. Mas eu resolvi ficar mais apenas 3 dias para completar o aluguel e assim depois poder voltar para o Brasil. E nisso, em uma quinta-feira, pelas 4 horas da manhã, eu ouvi batidas no portão e acordei. Fui ver quem era na brecha do portão por causa da hora, e era a polícia. Perguntaram se eu estava bem. Eu respondi que sim. E os policiais disseram que algumas pessoas passaram naquela rua e viram cerca de umas 13 mulheres vestidas de vermelho. Elas estavam tentando invadir a minha casa e a casa ao lado, que era a casa da Milena. Agradeci à polícia pela preocupação e fui falar com a italiana. E assim que falei com ela, ela riu e disse: "Ah, essas velhas não aprendem." Perguntei quem eram as senhoras e ela respondeu: "Ah, é umas mulheres que acham que vão tomar o meu terreno." E nisso, ela pediu para que eu dormisse com ela. E aquela era uma noite de sexta-feira. Aceitei o convite. E assim, retornei a ouvir o barulho de porco novamente. Assustado, eu fui no quintal e vi uma porca de pé. E de repente, ela começou a correr em direção da porta. E eu, assustado, entrei e tranquei a porta. Isso foi algo que me causa calafrios até hoje. A Milena começou a rir e disse que era a Juliana. E eu falei: "Como assim a tua amiga vira porco, cara?" Ela começou a ter crises de riso com a minha falta de conhecimento sobre o tal assunto. E assim começou a falar para a Juliana entrar. Eu perguntei se era sério, pois se aquela coisa entrasse, eu metia o facão naquilo. A porca, vendo que eu não iria abrir a porta, logo foi-se embora. Bem, o que era aquilo? Será que era feitiçaria? Ou será que existem pessoas que se transformam em animais metamorfos? E qual é o benefício através disso? Continuei a discutir com a Milena, dizendo que iria embora naquela noite mesmo. E ela implorou para que eu ficasse. Fez o jantar para mim e tudo mais. Aceitei, mas disse que iria embora logo no dia seguinte. E assim, fomos dormir. E lá pelas 2 da manhã, acordei com a Milena falando alto. E ela parecia estar na rua na frente de casa. Levantei e quando fui no portão olhar, vi a Milena com outras 7 mulheres de vestidos brancos. Elas estavam matando um animal a machadadas, que parecia um bezerro. Elas pegaram o sangue do animal e jogaram em uma fogueira. Eu me assustei e rapidamente eu fechei o portão. Bem, eu acho muito nojento matar, ainda mais animais. E o que me impressionou foi a frieza da italiana, que era dona das casas do bairro. E aquilo para ela
parecia que era algo normal e rotineiro. E depois de uns 2 minutos, surgiu uma figura assustadora, que era metade bode, metade homem e metade mulher. Aquilo tinha pênis, seios e cabeça e pés de bode. Aquela coisa falava em latim, e eu entendi tudo. E aquela coisa dizia: anima vestra, anima, anima vestra, que significa a sua alma em português. Todas as mulheres se ajoelharam diante daquele ser, e elas estavam meio que o reverenciando. Fiquei abismado com aquilo e entrei para dentro de casa. Tranquei a porta, e como aquele bairro era muito deserto e tinha muitas matas, aquelas mulheres faziam isso livremente, sem o olhar curioso dos vizinhos. Bem, por volta das 6 da manhã, arrumei todas as minhas coisas, fui para o aeroporto e voltei para o Brasil. Eu já havia pago o aluguel e completado as aulas de italiano. E nunca mais tive notícias da italiana Milena. Ela simplesmente sumiu das redes sociais. Achei muito estranho, pois ela era bastante ativa no Facebook por causa dos aluguéis. Mas eu creio que algo grave deve ter acontecido com ela. Eu também acho que a riqueza dela foi adquirida por meios satânicos. Pesquisando no Google, eu achei uma entidade chamada Baphomet, que era praticamente igual àquela coisa que eu vi em uma espécie de ritual. E ela deveria fazer parte de uma seita. Assim que voltei para o Brasil, quando me perguntaram sobre a Itália, eu apenas falei as coisas boas. Não quis comentar sobre todas essas coisas negativas, apenas como preocupação mesmo. Enfim, acho que para conseguir o que queremos, fazemos coisas inimagináveis na vida. E poderia até ter acontecido algo comigo nesta época. Algum atentado contra a minha vida ou algo do tipo. Bem, eu apenas levo isso como ensinamento e experiência, mas fiquei meio traumatizado com tudo isso. E nunca me esquecerei de todos esses acontecimentos. Boa noite. Boa noite. Vou me chamar aqui de Val, e não irei citar nomes e a cidade por motivos de segurança. E só vou dizer que isso aconteceu comigo e o meu marido, nos Campos Gerais do Paraná. Bem, eu havia tendo problemas em meu casamento, pois o meu marido andava bebendo demais. E também ele estava andando com más companhia. E na terça-feira, eu tinha que levar a minha bebê, que na época tinha só 2 meses de vida, em uma consulta médica na cidade vizinha. Pois a pediatra dela era de lá. E havia 1 mês que tínhamos nos mudado para essa cidade atual. Levantei cedo e vi que o meu marido não havia chegado em casa. Arrumei as minhas filhas e fui atrás dele, pois eu sabia onde encontrá-lo,
Cheguei na casa de um amigo dele, pois os dois estavam dormindo dentro do carro de tão bêbados que estavam. Acordei ele, pois precisava levar as minhas filhas na consulta. Bem, saímos de lá e nos dirigimos rumo a outra cidade. E assim que chegamos, eu levei a minha filha até o pediatra. Ela foi consultada e voltamos para casa. Só que no caminho, o meu marido voltava dirigindo como louco. E também chegava a cochilar no volante. Eu e a minha filha mais velha ficamos muito nervosas. Ela tinha apenas 10 anos de idade e chorava de medo. Chamei a atenção dele pela imprudência. Ele achou melhor voltar pela estrada de chão, de terra batida. E eu juro para vocês que ali foi o meu desespero. Ele corria com o carro, xingava e praguejava nomes. Falava que ia me matar e eu fiquei muito desesperada. E ele disse que só não batia com o carro do meu lado em uma árvore por causa da bebê que estava no meu colo. Pois se não fosse por ela, ele iria me matar. E me chamou de mulher do diabo. E assim foi a nossa volta para casa, até o inexplicável acontecer. Passamos por um cruzeiro e ele praguejando cada vez pior. Até que do nada, ouviu-se uma pancada na porta do carro do lado dele. E quando olhamos, era um cachorro grande e negro. Ele parou na hora o carro. E metido a valentão, desceu do carro, falando que iria matar aquele cachorro. Pois o mesmo havia amassado a porta do seu carro. Quando olhamos, o cachorro havia sumido do nada. E então, o que surgiu na nossa frente foi um enorme boi preto de uns 300 quilos. Aquele boi tinha uma argola no nariz e os seus olhos eram vermelhos como duas bolas de fogo. Aquela criatura olhava para o meu marido e babava todo. E o meu marido, como eu já disse, metido a valentão, foi querer pegar um facão que tinha dentro do carro que ele usava para trabalhar. E ele queria meter o facão no boi. Mas aquele boi veio correndo para cima dele feito louco. A minha filha chorava desesperada. Porém, o boi não chegava perto de mim e nem das crianças. Aquela criatura queria era o meu marido. E assim, um tentava atacar o outro. O meu marido deu uma facãozada no boi. E pasmem, o facão não fez nada, nem um arranhão sequer. O bicho vinha para cima dele com uma fúria incrível. O meu marido se cansou e o boi correu para uma roça limpa de terra batida. Juro que eu, desesperada, eu rezava como louca dentro do carro com as minhas filhas. E foi quando, do nada, aquela criatura sumiu bem na nossa frente. Culpei o meu marido pelo ocorrido e disse que de tão endemoniado que ele estava, de tanto chamar o coisa ruim, ele apareceu. Depois disso, o meu marido mudou. E hoje, já se passaram 6 anos desde o ocorrido. Ele nunca mais teve contato com aquelas más companhias. E só bebe uma cerveja de vez em quando. Porém, só nós sabemos o que passamos. Obrigado por contar o meu relato.
E um conselho que eu deixo para vocês é de nunca chamar pelo nome do coisa ruim, pois ele pode aparecer de várias formas. Boa noite.